Sejam bem-vindos ao Me Ajuda. Eu sou Rui Silveira, professor de Storyboard da Revolution. E vou responder a pergunta da Areta Alves. Ela pergunta como os storyboarders fazem para saber o tempo de cada cena e como eles calculam isso. Na verdade, depende muito do projeto e, sinceramente, na maioria das vezes a gente é mais por suposição. Nós pegamos o roteiro, construímos tudo do jeito que achamos correto, do jeito que achamos melhor. Ulisses, por sua culpa estamos presos nessa estação espacial. Até os mecânicos de verdade arrumarem a bagunça que você fez nos sistemas da nave. Depois, na hora de montar o animatic para seguir de referência para a produção, é que a gente estabelece o tempo. Por exemplo, numa propaganda, a gente trabalha com 5, 8 segundos, 12 segundos, depende do orçamento. Então, a gente tem esse tempo e dividimos o animatic aí. Para uma série animada, nós temos 10 minutos e às vezes colocamos cenas, excluímos cenas. Muito bem, novo mascote. Agora você vai descobrir como a vida de pirata é dura. Tem que ser muito forte para aguentar. Jimmy, me passe o balde. Depende muito do projeto. Claro que existem projetos onde a gente tem o tempo estabelecido, mas normalmente é gravado o som antes, a voz, ou então se é uma cena baseada apenas numa música, então a gente já tem mais ou menos um tempo de cena estabelecido por isso. Tinha tatuado em seu peito a frase disse ela vi, e assim que eu a vi, não me viu, fui invisível, impossível, meu ego é gigante, ela fingiu solicitação de amizade, seu nome em box, só de sacanagem, pra acabar com a friendzone. É uma coisa que fica... é muito relativo, até porque no final o editor corta muita coisa, normalmente, muita coisa, que a gente acha necessário e no fim acaba nem sendo, tanto para filme, quanto para série, quanto para videoclipe ou produção de propaganda. Acho que é isso para responder. Olá pessoal, eu sou Heloísa, eu dou aula de Fundamentos do ZBrush aqui na Escola Revolution e hoje eu vou responder a pergunta do Felipe Fernando. Ele quer saber como é que ele faz para ingressar na indústria de games. Ele diz que já é modelador 3D, então ele já sabe a área que ele quer. Tá? Felipe, o que eu diria para você é o seguinte: primeiro, para você se certificar de que você está passando por todas as etapas necessárias dentro da modelagem, que é o que você já escolheu, já decidiu o que você quer. Então, o que seria isso? Você ter um portfólio variado, então você vai ter, por exemplo, modelagem orgânica, você vai ter hard surface, você vai ter uma variedade grande que mostre a tua versatilidade. Então, você tem que entender dos aspectos técnicos da tua modelagem, muito importante. Pelo menos o básico de textura, shader, iluminação, isso tudo é muito importante. E se você puder entender um pouquinho de render real time, que é muito usado para jogos, também é muito importante. Porque a forma como você vai apresentar o teu personagem vai estar prontinho lá para o jogo, vai estar game ready, no caso. Então, não adianta você ficar lá, por exemplo, estou só fazendo sketch no ZBrush, mas não entendo nada de topologia, não entendo nada de textura, shader. É importante que você feche todo digamos, o ciclo da modelagem, tá? Em segundo lugar, eu ia dizer para você não não fazer essa jornada sozinho, tá? Então, assim, se você tiver contatos de pessoas que já trabalham nos lugares onde você almeja trabalhar, pessoas que já estão num lugar onde você almeja chegar, e você puder ter um feedback dessas pessoas, feedback de todas as formas possíveis, tá? Artístico, principalmente, para entender se o teu portfólio está no caminho certo, se você está evoluindo
porque às vezes quando a gente fica muito tempo estudando sozinho e achando que está chegando lá, às vezes a gente acaba perdendo tempo ou pegando um caminho que pode ser um pouco mais demorado ou mais difícil. Então, assim, não fique sozinho. E em terceiro seria no momento que você perceber que você já passou por esses 2 pontos aí que eu falei, você, a partir desses contatos, aí sim você começar a divulgar teu portfólio, você começar a frequentar eventos onde o pessoal da indústria vai, você trocar ideias, trocar informação, é muito importante, porque às vezes você até nem tá com um portfólio lá super finalizado, vamos dizer assim, finalizado entre aspas, porque nunca está finalizado. Mas você não está lá onde você queria ainda, mas você já tem, por exemplo, um background interessante sobre como resolver questões técnicas. Então, você pode sempre ir compartilhando isso com outras pessoas. E isso é muito importante. Isso vai mostrar também a tua versatilidade, como você consegue trabalhar numa produção, no dia a dia. Esse tipo de coisa é muito importante. Uma vez que você tem esses contatos, aí eu acho que seria você começar a ficar de olho nas vagas que vão abrindo nas empresas. O ArtStation sempre mostra lá as vagas que estão abertas no momento, começar a mandar teu portfólio, fazer um currículo interessante, fazer todo o processo e começar a enviar isso. Porque mesmo que você não seja admitido a curto prazo, você vai aprender como se comportar na indústria e vai receber feedback também de pessoas que podem te ajudar. Olha, você ainda não, por exemplo, precisa melhorar nesse ou nesse aspecto, então por isso a gente não vai poder contratar você nesse momento. Então, é importante você estar em contato com essas pessoas aí, tá? Então, e o Felipe pergunta lá ele diz que tem 21 anos e ele pergunta se a idade importa. Cara, primeiro, Felipe, você tem 21 anos. Cara, 21 anos. O que é 21 anos? Onde eu estava com 21 anos? Onde vocês estavam? 21 anos. Nossa, eu tô filosofando aqui, pensando na minha vida. Sabe quando fica preto e branco, assim, vai voltando no tempo, e aí mostra aquelas roupas de época, assim. Eu com 21 anos. Tá, então, Felipe, você tem só 21 anos. Você é super novo ainda, você tá começando agora, dá muito tempo para você tem muito tempo para você evoluir, não precisa se preocupar com isso. E não, a idade não é importante. Digamos, o cara tem 80 anos e ele chega lá na Blizzard e ele tem o trabalho mais absurdo, destruidor de todos. Você acha que os caras não vão encontrar ele? Vão falar, não, desculpa, o senhor é muito velho e sei lá, sabe? Então o que importa é o que você sabe fazer, o que importa é o teu portfólio e a tua postura de trabalho. Isso sim é importante, tá? Bom, pessoal, então é isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês comentam aqui embaixo no vídeo com a hashtag MeAjuda, que a gente vai responder vocês nos próximos vídeos. E não esquece de seguir a gente no Facebook, Instagram, YouTube e acompanhar a gente em todas as redes sociais, beleza? É isso, valeu!